Fala pessoal, tudo bom? Jean Krause de novo. Nós vamos agora dar andamento à nossa aula, ao segundo dia de aula. Só agora nós vamos falar sobre tipos de espumantes. Nós temos N tipos de espumantes, N estilos de espumante. Quem nunca teve uma dúvida ali, chegou na parte de espumantes e viu lá Brut, Demi-Sec, Nature que se escreve, né? Ou Doce, porque não, Moscatel, né? Liège, por exemplo, da Moon, uma cava tradicional francesa, uma Domaine que produz na Argentina. Então você tem N tipos de espumantes que às vezes a gente para ali e por engano leva um Brut e não queria um Brut, queria mais docinho. Ou queria um Brut, mas não tão seco. Então tem casos assim, né? Como nós falamos na produção de vinho, tem o residual de açúcar de cada um, isso influencia muito. Nessa parte aqui nós temos a aula também de sabragem, isso é uma coisa legal. Quando tivermos nossas confrarias ou aulas em algum restaurante ou na loja, apareça, vocês vão gostar. A gente lá ensina vocês a abrirem com a espada, né? A espada, nós temos aqui na estante uma espada, um sabre, que nós fazemos a sabragem, nós abrimos o espumante na espada. Já ouviram falar, não? Deixa eu pegar para vocês. Então o sabre é uma espada que nós utilizamos para abrir o espumante. Esse aqui é o sabre. Aqui para vocês. Esse aqui é o sabre, ok? Uma espadinha ou um sabre. Parece um bicho de sete cabeças? Parece, mas não é. É tradicional de fazer isso. Nós temos essa aula na aula física, na aula presencial. E a gente vai fazer com vocês. Para que vocês quiserem, vocês possam aprender em loja ou em restaurante, se tiver nessas conferências, faço questão de ensinar. Tá bom? Uma coisa simples. Nós temos. Agora vamos falar sobre espumantes, né? Tipos de espumante. Ok? Então nós temos processos de produção de espumante. Lembrando que o espumante é um vinho. É um vinho espumante. E todo vinho espumante, ele é natural. Então aquele gás que ele tem lá dentro, ele é um gás natural. Então todo vinho espumante ele tem um gás natural. Não é adicionado CO2, não é adicionado gás. É importante saberem. Alguns têm essa dúvida. Outra dúvida importante, além desses três, nós temos o vinho frisante, né? O frisante é um vinho frisante. O vinho frisante, sim. Vocês pegam aquele vinho base, que nós, lembra a produção que nós falamos recentemente? Como faz o vinho tinto, branco, rosé? Pegam aquele vinho tranquilo, que nós chamamos de vinho tranquilo, e adicionam CO2, adicionam gás. Então fica um vinho com um gás mais ou menor, mas vinhos frisantes. É no caso do Lambrusco, do Frascati, em alguns casos vinho verde, adiciona um pouquinho de CO2, fica bem fresco, né? Se tomarem em Costa da Ribeira, um rosé, por exemplo, é um vinho rosé que tem um gazinho bem leve, agradável para se beber. E alguns outros casos também, isso é muito legal. Mas não é natural. O gás natural somente no vinho espumante. Por quê? Porque em maioria dos casos ele tem uma segunda fermentação. Então ele é produzido de três formas. Nós temos um método chamado método Charmat. Método Charmat, reduzindo tudo, para fazer um pouco mais. Tem grandes espumantes do método Charmat, como a Moon argentina, a Domaine Moon francesa, que é uma grande cave de champanhe francês, produz um vinho no Charmat, que é o Moon nosso argentino. Nós temos Brut, nós temos Demi-Sec, nós temos Brut Rosé, e tem o Liège, que é um adocicado Moscatel, que não é feito no processo AST. A gente vai falar que, mas vocês vão entender que todo espumante Moscatel é feito nesse processo, usar a espada aqui, ó, chamado processo AST, ok? E os outros dois de cima, o Charmat e o Champenoise, é feito diferente, ok? E vão entender o porquê. Então tá, como é feito o frisante, já falamos, ok? Não é natural. Agora nós vamos falar sobre os métodos que é feito naturalmente. Então o método Charmat, ou o método Champenoise, ele é feito naturalmente. Ele é feito com duas fermentações. Lembra que nós falamos na segunda aula, mas agora no processo, que a levedura é responsável por duas coisas: transformar açúcar em álcool e também trazer o gás natural. Ela que produz o gás natural, ok? Então aí nós vamos no processo. Nós temos dois principais processos. O Charmat, onde sai com um pouco mais rapidez, maior, e para mais volumes, mais rápido. Por isso, consideravelmente com relação a champanhes, saem mais baratos que champanhe, óbvio, que tem N processos a mais, que a cava espanhola, como a Freixenet, por exemplo, Brut, a Negra, a Nevada, etc. Essas são feitas no processo Champenoise, como a champanhe. E como alguns espumantes do Brasil, que também são feitos com a Champenoise, ok? Não é só
em champanhe ou cava. Aqui no Brasil tem grandes espumantes de vários produtores que nós temos, como Casa Valduga, como vários outros que fazem um bom espumante no champenoise, ou método tradicional. Então, como eu defino, Jean? Primeira coisa, você vai encontrar no rótulo. No rótulo você vai encontrar método tradicional, método traditionale, ou feito no método champenoise. Isso é feito como champanhe. Segunda fermentação também, mas na garrafa. Primeiro caso, Charmat. Charmat você vai normalmente não vem nem escrito no rótulo, tá? Não está escrito, é Charmat. Por quê? Segunda fermentação é em tanques de aço inox. Então depois que pegam o vinho tinto, lembra como nós falamos aqui das cubas de aço inox? Então nós temos as cubas de aço inox. Então a segunda fermentação é em cuba de aço inox. Ok? Então eles pegam aquele vinho, processo, o vinho tranquilo, o vinho feito na primeira fermentação, e é feito novamente um processo com as leveduras para criar esse gás. Ok? Então eles criam esse gás numa segunda fermentação dentro do tanque de aço inox. Que aí o processo, vamos lá para o Charmat primeiro, depois a gente volta para o champenoise, beleza? Aqui é o processo Charmat. Ok? Então eles pegam as uvas, eles fazem a primeira fermentação, que é para fazer o vinho base, né? Ok? Aquele vinho tranquilo que nós falamos na primeira, todo aquele processo. Depois é feito todo o procedimento para adquirir a mescla de vinhos que eles querem, o enólogo vai definir quais uvas vão ali. Se vai uma uva só, se vai duas, três, é feito o blend ou assemblagem daquele vinho, depois desse. E aí sim, depois dessa assemblagem, é feito o processo com levedura para ter uma segunda fermentação no tanque. Isso é o processo Charmat. Mais rápido, menor tempo, né? Mas, em alguns casos tem um Charmat prolongado, no caso da Mumm, por exemplo, em alguns casos, tem um prolongado, então sai um espumante elegante, perlais ou bolhas finas, cantabilício para tomar, cremoso, muito bom. E depois engarrafado, rotulado, arrolhado, e aí vai para o mercado de trabalho, para o mercado de consumo, o mercado de trabalho foi bom, né? E esse é o processo Charmat, tá? Onde fazem o processo onde produz até um pouco maior volume e maior rapidez, mas tem grandes vinhos nesse processo também, tá? Esse é o Charmat. Esse tem Mumms, você tem espumantes da Ponto Nero, você tem os moscatéis aí que dá para fazer alguns drinks, né? Que tem uma opção de drink, por exemplo, que a gente coloca muito nas lojas aí para as pessoas aproveitarem no verão, que a gente vai estar passando para vocês na loja, ok? Vamos matar com o processo ácido e depois a gente volta para o champenoise. Então entendemos que o processo Charmat é duas fermentações, porque é natural, lembram? Só que a segunda fermentação, a diferença é que é feito em cubas de aço inox, ok? Esse é o Charmat, segundo processo de fermentação na cuba de aço inox, tá? Aí nós temos um processo mais complicado, né? Que é o champenoise, esse é o champenoise. Processo que é produzido de champanhes francesas, cavas espanholas e N espumantes do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Né? Casa Valduga faz alguns fantásticos. Então, champenoise. Champenoise é um processo de fermentação, onde a segunda fermentação é natural. E de onde vem esse gás? Levedura que transforma, lembra? Só que na garrafa. Segunda fermentação é na garrafa. Ok? Então, resumindo o processo. O enólogo lá no vinho define o processo de produção de cada uva. Tem o processo de fermentação, primeira fermentação, né? Faz aquele vinho base, o vinho tranquilo nosso. Depois disso, vai para a segunda fermentação, ok? O enólogo, que é o cara que produz os vinhos, responsável pelo processo de produção, ele faz a mescla de tipos de uva, tipos de safra, os estilos de espumante que ele quer. Ele define ali, por exemplo, um enólogo da Vivo Glucot ou da Louis Roederer, que é um grande produtor de champanhes, fazem diferentes. Cada domaine francesa, como a Mumm, a Domaine Mumm, por exemplo, ela tem uma característica padrão no espumante dela francês. Então, e ela mantém aquele padrão, como a Vivo Glucot, como a Louis Roederer, como a Perrier-Jouët, que é uma outra francesa fantástica, né? Então, a Louis Roederer faz a Cristal, que vocês conhecem bem. E, enfim, para que eles mantenham o padrão cada safra, é agora que eles definem as mesclas das safras e das uvas que eles vão utilizar para produzir o seu espumante método champenoise ou tradicional. Como champanhes, como cavas, como espumantes brasileiros, como o Franciacorta na Itália, ok? São todos feitos no champenoise ou método tradicional, que é isso? Segunda fermentação,
na garrafa. Vamos repetir várias vezes para memorizar, ok? Então, pegado o vinho da vinícola, feita a primeira fermentação, vinho base. E aí, quando vamos fazer a segunda fermentação, eles adicionam um licor. É chamado licor de dosagem. É licor de dosagem, ok? Esse licor de dosagem, ele tem compostos para causar a segunda fermentação. Tá? E aí, aqui nesse licor de tiragem, ele faz o processo de produção onde essa levedura ela também causa o gás e causa a segunda fermentação na garrafa. Então eles colocam o licor, tampam e deixam fermentando na garrafa durante um grande tempo. N varia de cada denominação de origem, o tempo em garrafa. Feita a segunda fermentação na garrafa, vai para outro processo chamado remoagem, que nós vamos falar em seguida. Enfim, até a invenção desse processo chamado de remoagem, os champanhes ou espumantes feitos dessa forma eram turvos, tinham muita turvidez, muitos detritos, né? Então isso era uma coisa que incomodava muito. Foi assim então que se criou o pupitre. Pupitre é esse cavalete. Vamos lá. Esse cavalete aqui, ó. Tá vendo? É um cavalete onde se coloca as garrafas. De tempos em tempos o francesinho vai lá dar uma geradinha. E aí os detritos e as sujeiras vão se depositando no bico da garrafa. E aí tirando todo, fazendo como se fosse uma filtragem natural, né? E esse pupitre se inventou para tirar essa sujeira. Então, eles forem depositando durante um certo tempo e depois vai para o processo para retiragem. Aqui é o processo para fazer maior volume de garrafa, né? Ó. Beleza? Vocês entenderem. Quem inventou pupitre foi a Domane Veuve-Clicquot, liderado pela Madame Veuve-Clicquot, né? Essa é uma mulher que foi uma das precursoras, produtora de espumante, mulheres na França. Então ela é tida como um ícone lá por herdar uma domaine, uma vinícola mal das pernas, e levantou e fez um símbolo mundial, um símbolo francês dos espumantes. Fora isso, tem outras também que são conhecidas como as viúvas de champanhe, né, de várias outras vinícolas. A gente vai colocar para vocês uma historinha delas em breve, para vocês verem como é bem legal, bem curiosa a história das viúvas. Mas voltando para o processo, depois da segunda fermentação vai para o pupitre, onde os detritos se depositam, lembram? E aí em seguida vai passagem por uma máquina, um líquido, aqui é um líquido que fica assim, resfriado em média 50 graus negativos, nessa média para quê? Congelar o bico dessa garrafa. Congelando o bico dessa garrafa, eu não falei, mas a garrafa com esse processo de fermentação, ela cria várias atmosferas de pressão. Então fica com muita pressão, né? Que nunca, isso vocês já perceberam, obviamente, né? Então essa pressão é utilizada aqui, ó, no processo de limpeza. Então quando eles, numa máquina, né, eles mergulham essa pontinha do champanhe, do espumante feito nesse processo, ou cavas ou outros, mergulham nesse líquido, o líquido congela só a pontinha, essa máquina, em processo de segundos, essa máquina é tirada a tampinha ou a rolha, essa própria pressão que já tem na garrafa expulsa o líquido com essa sujeira que está congelada, né, só o congelamento, em fração de segundos, milésimos de segundos, nessa máquina arrolha o champanhe. Antes de arrolhar é colocado um outro tipo de licor de tiragem, e contrário, tá pessoal? Lá em cima licor de tiragem, para causar a segunda fermentação. Aqui o licor de dosagem, onde vai definir a dosagem do champanhe, da cava ou do vinho, método tradicional. Aqui no licor de dosagem é definido ali se vai ser um vinho espumante brut, demi-sec, seco, nature, né, com menor residual de açúcar possível, ou doce, com maior residual de açúcar. É aí que define, no licor de dosagem, aqui, ó, ok? Quando expulsa da máquina as sujeiras, os detritos, adiciona-se o licor de dosagem, arrolham e vai envelhecer na cave ou vai para o mercado de consumo, ok? Esse é o método tradicional ou champenoise, ok? E para vocês terem uma base, beleza? Recapitulando, peguem as uvas nos vinhedos, fermentam, fazem a primeira fermentação do vinho base, lá em cima, depois coloca o licor de tiragem, ok? Depois vai fermentar a segunda vez na garrafa, deitadinho, ela vai ficar turva, vai para um pupitre, onde fazem um processo chamado remoagem. Depois do remoagem, vai para uma máquina, para um processo
onde é congelado o biquinho somente, no líquido, retirado a tampinha onde eles expulsam essa sujeira e fica um líquido transparente, brilhoso. Colocam o licor de dosagem para definir se é brut, demi-sec, nature ou doce. Arrolham, rotulam e vai envelhecer ou vai para o mercado de consumo. Esse é o método tradicional ou champenoise, tá? Detalhes sobre o método tradicional. Sabe quem inventou esse método? Então muitos dizem, olha, quem inventou, você sabia? Eu chego na loja muitas vezes o cliente, né? Sabe quem inventou o champanhe? Foi Dom Pérignon. Já tomaram Dom Pérignon? Dom Pérignon é a marca tradicional, a primeira marca da Moët Chandon francesa, de uma Domaine francesa, onde a história diz que Dom Pérignon, um monge beneditino francês, que era responsável pela produção em Hauteville dessa Domaine, ele é responsável pela produção. Então ele fazia todas as mesclas, as assemblagens, a produção, né? E isso, por isso colocam a ele, a história diz que ele inventou champanhe. Por quê? Um certo período, a história diz que ele começou a ter problemas nas garrafas, com as garrafas explodindo, e ao beber esse líquido, ele falou a famosa frase, estou bebendo estrelas. Por isso o Dom Pérignon tem uma estrelinha, já viram? Sempre uma estrelinha no rótulo, em homenagem a Dom Pérignon, um monge beneditino responsável pela produção. Isso é uma história bacana, história do champanhe francês. E aí nasceu o processo para produzir, todo o andamento do processo, para produzir os métodos tradicionais e no mundo inteiro, né? Isso é a famosa frase de Dom Pérignon, estou vendo estrelas, ok? Isso é assim no processo champenoise, beleza? Isso é importante vocês entenderem. Então a diferença do método Charmat para o champenoise. Charmat e champenoise, duas fermentações. Só que o espumante no Charmat é feito segunda fermentação em tanque de aço inox, e o tradicional, ou método champenoise, segunda fermentação na garrafa, ok? Beleza? Depois eu vou falar sobre detalhes sobre tipos de garrafa, processo, por como mudou a garrafa, quem inventou, para título de curiosidade, quem inventou a garrafa do champanhe foi Dom Pérignon também, devido a esse problema de estourar as garrafas, ok? Para poder aguentar a pressão, é uma pressão muito alta, nós já falamos, tá? Detalhes legais do método tradicional, curiosidades, um champanhe francês, da Domaine Moon, por exemplo, um Brut da Moon, ele tem uvas que ele pode produzir aquilo lá, não é com qualquer uva. Então o champanhe, a gente vai ter uma aula sobre denominações de origem. E o champanhe é uma denominação de origem. Resumindo por cima, genérico agora, ok? O que é champanhe? O que é a denominação de origem de champanhe? Champanhe ou denominação de origem, qualquer denominação de origem que seja Barolo, Chianti, Alentejo, DOC, champanhe, cava, esses nomes todos, eles são uma denominação de origem, em comum. Essa denominação de origem, o que caracteriza isso? O nome de uma região, o nome de uma uva, uma descrição, que para levar aquilo no rótulo, ela tem algumas regras. Então ela tem que ser de tal região, ela tem que ser com tais uvas, ela tem que ter graduação alcoólica X, ela tem que ter alguns detalhes, um perímetro. Então tudo isso é levado em conta na fiscalização, na liberação daquele nome, para aquele tipo de vinho. E aí em determinado país é rígido, em determinado país mais tranquilo, então varia muito essas denominações de origem, ok? Mas que é legal vocês entenderem que denominação de origem, uma marca, um nome, uma descrição, que para levar aquilo tem algumas regras. E champanhe tem algumas regras. Para ser champanhe tem que ser da cidade, da região de Champagne. E tem que ser com as 3 uvas, uma das 3, 2 das 3. Nunca com uvas que não sejam as 3. Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier. São 3 uvas autorizadas a fazer o champanhe. Ok? Beleza? Um detalhe bem interessante, que é o Comitê Interprofissional de Vinho Franc Champagne foi criado em 1927, uma data comemorativa muito legal. Tá? Então tem regiões tradicionais do Champagne, Montagne de Reims, o Vale de la Marne, a Côte de Blanc, a Côte de Bar, a Côte de Cézanne e o Vitre de François. São regiões autorizadas a ter algumas uvas e alguns tipos de vinho produzido para o champanhe. Agora, cavas espanholas e regiões diferentes. Grande parte na Catalunha, 80% da produção de cavas é da Catalunha, mas tem algumas outras regiões que também produzem, né? E que várias regiões ali, de vários municípios são autorizados para produzir cava. Alava, Saragoça, Burgos, Badajoz, Navarra, La Rioja, Valência, Catalunha, que é o grande volume de produção em Catalunha, tá? Então cava para vocês entenderem, é uma denominação de origem
e uma região na Espanha, tá? Então, uma curiosidade legal do cava também, que nós falamos o cava, não a cava. Então é um nome masculino. Beleza? Curiosidades à parte. Espero ter tirado uma grande dúvida sobre a maioria dos tipos de espumantes. Vou falar alguma coisa agora mais sobre passar outra matéria relacionada a isso. Curiosidades legais também. Você vai encontrar na França cremants de Borgonha, né? Cremants da Alsácia, espumantes. Por quê? Porque fora de champanhe não pode levar o nome de champanhe. Leva o nome de cremants na França. Então você tem vinhos... em outros países tem outros nomes. Cavas, por exemplo, na Espanha, né? Vinho espumoso em alguns lugares, vinho espumante no Brasil, né? Então você tem vários países com nomes específicos para cada tipo de espumante. Feito no método tradicional, você tem champanhe na França, você tem Franciacorta na Itália, você tem cavas na Espanha e por aí vai, cada país. Como eu vou saber isso? Rótulo, método tradicional ou método champenoise. Espero não estar com muitas informações misturadas, mas acho que deu para vocês terem uma base. Outra curiosidade legal, Freixenet junto com a Codorniu são as duas marcas mais antigas e tradicionais produtoras de cavas na Espanha. E tem vários tipos, né? Negra, Nevada e por aí vai, assim como a Codorniu também. Ok? E uvas diferentes. Curiosidades, ó. Uvas do Freixenet negro, Xarel-lo, Macabeu e Parelhada, que são uvas típicas da região. Então você tem N variedades grandes de nomes de uvas produtoras de espumante ou de vinhos. Ok? Então falamos sobre os 3 tipos de espumante. Charmat, falamos sobre o processo champenoise ou método tradicional, ambos com 2 fermentações. Charmat feito em tanques, champenoise ou método tradicional feito em garrafa. Ok? Agora vamos ter uma aula pessoal, um evento com a nossa confraria, aí eu faço saber para vocês entenderem. Tá? Método Asti, uma fermentação só. Por que o método Asti? O método Asti que nasceu em Asti, na Itália, no Piemonte, lá em cima do Piemonte, no norte da Itália. Então, Piemonte é uma região, Asti é uma cidade, e aquela regiãozinha ali produz o espumante adocicado, docinho, feito com a moscatel, né? Todo Asti é feito com a moscatel. E todo espumante Asti feito fora de lá, e todo espumante não pode levar o nome Asti. Por quê? Porque Asti é uma denominação de origem, como champanhe, como cava, né? Como outras denominações de origem. E para ser Asti tem que ser da região de Asti, da cidade de Asti. Então fora de lá, leva o nome vinho, espumante, moscatel. Esse tem uma variedade imensa de tipos de espumante e moscatéis. Uma coisa diferente é que, por exemplo, a nossa Amun, a Domaine Mun, com os vinhedos na Argentina, produz a Liège, que é um espumante moscatel, só que ele não é feito no processo Asti, uma fermentação só. Ele é feito com 2 fermentações, mais prolongados. Então sai mais delicado, elegante, bolinhas perladas muito fininhas. Então, hiper diferenciado. Vale a pena experimentar o Liège da Mun. Fora esses, os espumantes moscatéis em geral, ou Asti, é uma fermentação só. Então é feito o processo com uma fermentação e antes dele finalizar essa primeira fermentação, eles interrompem o processo de fermentação e fica o espumante com residual de açúcar alto, graduação alcoólica baixa, em média 9, 8, né? Às vezes até um pouco menos, e bem docinho. Outra curiosidade é que a espumante moscatel não tem seco, é somente doce, exceto um produzido recentemente pela Domino no Brasil. Beleza? Pela Ponto Nero. Que nós temos na loja, inclusive, que é seco. Tá? Que é uma curiosidade bem legal também para vocês. Dentro disso, nós vamos ter tipos de espumante, que é uma outra aulinha, mas que dá para dar uma pincelada aqui. Nós vamos ter o Brut, nós vamos ter o Demi-Sec, nós vamos ter o Nature, nós vamos ter uma série e vamos ter os doces, ok? Para entender um pouquinho disso, cada tipo de espumante tem um residual de açúcar diferente e que cada tipo e cada legislação em cada país tem essas autorizações diferentes. Para champanhes é uma, para vinhos aqui no Brasil é outra, para cavas espanholas é outra, tá? Então, resumindo, eu vou tomar um Brut, eu vou tomar o vinho mais seco que tem? Não. O espumante, a cava, champanhe, ou seja lá qual vinho espumante for. Brut não é o mais seco. O mais seco é o Nature. Nature. Lá é a menor quantidade de residual de açúcar possível ou zero. Mas pode ter um residualzinho, tá? Não quer dizer que é zero. Depende da cava, depende da raiz, da país, depende da denominação de origem. Tá? Isso é o Nature. Vamos ter o Brut. Ou um pouquinho mais de residual de açúcar, né? Mais seco, considerado seco, em geral. E cada Brut de cada país tem um residual diferente também, por isso muda.
Vamos ter o Extra Dry, que não é o mais seco que o Brut, é um pouquinho menos seco que o Brut, que tem um residual de açúcar maior que o Brut. Vamos ter o Demi-Sec, que é aí um meio termo que nós falamos, também muda de país para país, tá? E vamos ter o Durt, doce, ou os moscatéis, que aí vai ter residuais de açúcares diferentes. Os doces podem ser feitos através do método AST ou o método Charmat com 2 fermentações, tá? Método AST com uma fermentação só, tá? Isso é importante vocês saberem sobre o método AST. Uma coisa legal saber do método AST também, ele não foi feito pelo... Na verdade, sim, a história do método AST, ele foi inventado por outra pessoa, chamado Federico Martino, um italiano que inventou esse processo. Inclusive alguns na Itália ainda consideram o processo AST, chamam lá de processo de Martino, processo Martino, porque ele inventou o processo. Só que quem melhorou e deu andamento ao processo foi Eugène Charmat, por isso nós programamos de processo Charmat. Aí também vai mais uma curiosidade para vocês, tá? Método AST, variação do método Charmat, somente uma fermentação em autoclaves, apenas uma etapa de fermentação, moscatéis, ok? E de 6 a 10% de graduação alcoólica, tá? E mais doces, beleza? Variando de país para país. Bom, eu espero que eu falei de todos os tipos, estilos de espumante. Uma hora eu vou ter uma aula mais detalhada, etc. Mas deu para ter uma base, né? Não ficar perdido na hora que for ali escolher um tipo de espumante para vocês. Lembrando que nós também temos tipos de vinhos frisantes, que adicionam gás. Então, são mais adocicadinhos e variam um para o outro, como lambruscos, frascates ou vinhos frisantes da Aurora, por exemplo, que nós temos na nossa adega. Tá? Detalhe importante, temos cavas francesas que têm vinícolas em regiões como Brasil, como Argentina. Dom Animu é uma delas, que produz na França e produz na Argentina. Um espumante elegantíssimo, fantástico, tá? É uma dica bem bacana para vocês. E tem cavas no Brasil mesmo, como a Casa Valdour, que produz francês, espumantes fabulosos, sejam eles champenoise, método tradicional ou charmat. Então você vai encontrar muita coisa diferente, muita coisa bacana na nossa loja, na adega do Forte Atacadista. Uma curiosidade legal, por exemplo, um rosé moscatel, já viram? É uma curiosidade que eu lembrei agora, que é bom vocês entenderem. Rosé moscatel, porque moscatel todos acham que é uma uva somente branca, e é uma uva branca, só que tem uma variação na moscatel roxa, com já é cor, já tem cor. E aí eles fazem o moscatel rosé, então conseguem fazer o moscatel rosé a partir daí. Tá? Espero que tenham gostado da aula. Essa foi a aula de espumante. Nós vamos ter nossa aula de champenoise ainda, uma aula presencial com vocês. E agradeço a todos estarem conosco. Lembrando, muito importante, dúvidas, mandem pra gente no inbox ou de alguma forma para que eu possa, e eu exponho no grupo também, tá bom? Eu coloco lá no grupo as suas dúvidas. E aí nós vamos levar isso para aula ao vivo, que nós vamos ter hoje às 20 horas. Espero vocês ao vivo no Instagram. E lembrem, anotem dúvidas, é importante para até dar uma enchida, uma coisa, causar um evento muito legal. Afinal, nossa ideia do ao vivo é trazer para vocês dúvidas legais, lembrar de alguma coisa que pode ser passado aqui. E durante a semana a gente vai colocando assuntos relacionados ao que nós falamos nessa aula 2, tá? Até quarta-feira. Quarta nós mudamos a aula, tá bom? E espero que tenham gostado, estejam gostando do curso. Indiquem para mais pessoas, curtam lá o Instagram, que até a terceira aula entra ali, depois não entra mais, tá? Obrigado por estar com a gente. Agora vocês numa adega do Forte Atacadista, onde tem uma variedade de rótulos, de regiões, de N tipos de produtores de vinho que nós colocamos lá com todo carinho para que vocês sejam bem atendidos, onde você vai encontrar um atendente, porque nós treinamos, que faz parte da nossa equipe. Afinal, ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos uma equipe e nós costumamos dizer que nós queremos atendê-lo bem para atendê-lo sempre. Eu acho que isso é o principal de tudo. Então espero vocês numa adega, espero o comentário de vocês aí, nos ajudem a melhorar isso, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Abraço a todos.